Olá, bom dia. Começa agora o SBT Rio Eleições 2014. Dessa vez entrevistamos o candidato ao governo do Rio, Ney Nunes, do PCB. Participam novamente da sabatina os jornalistas Caio Barbosa, da editoria de política do jornal O Dia, Cláudia Freitas, repórter do Jornal do Brasil, e Humberto Nascimento, editor-chefe do SBT Rio. Bom dia a todos. Bom dia, candidato. Bom dia. Bom dia a todos que estão em casa. Muito obrigada, bom dia. Primeiramente, eu gostaria de perguntar, como o senhor é candidato pela primeira vez na sua vida, explicar para a população qual é a sua trajetória, a sua carreira e um pouquinho da sua vida, se for possível. Olha, a minha trajetória é a trajetória de um trabalhador, né? Comecei a trabalhar aos 18 anos, trabalhei na Light, hoje sou funcionário do Banco do Brasil há 10 anos, sou casado há 31 anos, tenho 2 filhos. E a minha trajetória política começou ainda quando jovem, no movimento secundarista, né? Nas lutas pelas liberdades democráticas, contra a ditadura, reconstruindo o movimento estudantil no Rio de Janeiro. E depois, desde que eu ingressei na Light, atuei também no movimento sindical, né? Ajudando a reconstruir o movimento sindical depois do golpe de 64. Né? Esse é um pouco da minha trajetória. Participei do congresso de fundação da CUT, ajudei a fundar o PT, também à época, né? E desde 2010, do PT me afastei lá nos anos 90 ainda, 1997, e desde 2010 sou militante do Partido Comunista Brasileiro. E por que essa troca, rapidamente, do PT para o PCB? Porque o PCB encarna, né, a luta histórica dos trabalhadores pelo socialismo, né? E o PT, desde o final dos anos 90, começou a ter uma política de integração ao capitalismo. Né? Vamos começar então as perguntas com os colegas jornalistas, por favor. Bom, primeiramente, bom dia. Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta baseada nisso mesmo que você falou nessa sua apresentação, uma pergunta semelhante que eu fiz ontem aqui a Deise Oliveira, do PSTU. Os partidos como o PCB, o PSTU, o PSOL, eles não reconhecem mais o PT como um partido de esquerda e falam sempre em nome do trabalhador. Só que os trabalhadores não se sentem representados pelo discurso desses partidos. O discurso comunista do PCB, do PSOL, do PSTU, não chega a esses trabalhadores. A gente não vê isso no resultado nas urnas, a gente não vê isso no resultado nas pesquisas, e normalmente os partidos culpam a imprensa por essa falta de mobilização. O senhor não acha também que há uma defasagem no discurso destes partidos, das suas candidaturas, para encontrar acolhida nessa população, nessa classe trabalhadora? Olha só, a sua pergunta é muito boa. Eu acho que a gente não pode utilizar como único critério de representação as eleições, né? Porque a gente sabe que o resultado eleitoral ele é um resultado viciado pela influência avassaladora do poder econômico, né? Então, para a gente saber o que os trabalhadores, a população em geral está pensando, nós temos que buscar outros meios que não só o resultado eleitoral. Candidato, desculpe. O seu partido, o PCB, não elegeu nenhum deputado estadual e não tem representação nem na Câmara de Vereadores. O senhor acha viável e possível governar com um grupo político tão pequeno? Olha só, no caso de ganharmos as eleições, a nossa proposta de governo é governar com as organizações populares e dos trabalhadores. Apelar para os sindicatos, para as universidades, para os conselhos profissionais, né? Fazer um governo democrático, né, e popular a serviço da maioria da população. Então não pretendemos governar sozinho. Não vamos aplicar o socialismo por decreto, isso não existe, né? Muito menos o socialismo estadual. Será um governo de um candidato comunista eleito, que com certeza vai ajudar a avançar nas transformações. Mas o senhor não acha que falta essa mobilização popular ainda? O senhor não acha que, apesar dos movimentos do ano passado, dos protestos do ano passado, foram protestos ainda muito sem uma cara definida e não se mantiveram mobilizados? Hoje a gente não vê mais a mobilização que a gente assistiu ano passado e que seria necessário para fazer chegar ao poder uma candidatura que se coloca como uma candidatura dos trabalhadores? Veja bem, a eleição do PT e esses 12 anos de governo do PT geraram muita expectativa e depois acomodação no movimento popular, no movimento sindical, né, que acreditaram que o PT seria o porta-voz das mudanças que se esperavam, né? Isso levou a uma calmaria e durante um período de apaziguamento
dos movimentos, vamos dizer assim, né? E nós vimos que esse período está se esgotando, né? As tensões acumuladas que desembocaram naquelas grandes manifestações de 2013, elas estão presentes, né? A passeata não é uma coisa permanente, né? Elas acontecem e refluem, mas as tensões estão colocadas. Não temos hoje mais a mesma situação política e social diante de 2013. Estamos vivendo uma nova situação. Tá? E nesta nova situação, o PCB se coloca como participante dessa luta, né, que as ruas expressaram, vamos dizer assim. Candidato, como o senhor pensa a instauração, então, desse poder popular na atual conjuntura, principalmente após essas mudanças que o senhor acabou de citar? Veja você, o poder popular não é uma criação por decreto. Ele surge das lutas, né, dos enfrentamentos, da organização. É daí que surge o poder popular. O partido vai estimular, com certeza. Estimula sempre, estando no governo ou não, tendo parlamentar ou não, o PCB está sempre estimulando que a população se organize. Porque nós dizemos o seguinte, não basta votar, é preciso se organizar e lutar para conquistar aquilo que nós desejamos. Mas de forma prática, só para concluir essa questão, depois a gente muda de assunto, o senhor defende uma sociedade socialista e tal, mas se eleito vai encarar uma realidade completamente diferente. O sistema é capitalista. Em termos práticos, como é que o senhor faria com contrato, por exemplo? Tem contratos públicos assinados com várias concessionárias de serviço. O senhor defende estatização, mas vai ignorar os contratos, vai rasgar os contratos, não honrar os acordos? Isso é viável do ponto de vista de um governador? Poxa, mais uma excelente pergunta, né? Eu pergunto a vocês, o que foi feito nos anos 90? Não foi uma quebra de contratos? Havia lá contratos que os serviços públicos, Barcas, trem, metrô, né, o Banerj, né, a CSN, eram empresas públicas. E resolveram mudar os contratos. Então, agora não serão mais, foram vendidas para uma ninharia, ancorados no seguinte discurso, né? Vamos diminuir o Estado para sobrar dinheiro para investir em segurança, saúde, educação, né? Passados 20 anos, você que está em casa me diga, saúde, educação, segurança, ocorreram melhorias significativas nesses setores? Muito pelo contrário. Hoje, qualquer pesquisa de opinião aponta que esses temas estão entre as maiores preocupações da população, né? Então, foi um grande golpe, né, que foi aplicado. E nós, sim, defendemos hoje a reestatização e a recuperação desse patrimônio público que nos foi tirado, para que ele sirva à população e não sirva ao lucro. O senhor cita na sua campanha, aliás, um discurso do PCB, a questão da classe trabalhadora versus uma burguesia, correto? Sim. E o que significaria a burguesia? Seria, por exemplo, o pequeno empresário que tem seu negócio, pessoas que dispõem de certos recursos, da classe média, que é a maioria, participam de que classe? Evidente que não, né? Quando a gente fala de burguesia, a gente não está falando da mercearia da esquina, do restaurante. Nós estamos falando dos grandes grupos econômicos, né? Daqueles que monopolizam a economia e o poder político em nosso país, né? Veja você, agora nas eleições, a previsão de gastos dos 4 candidatos, chamados de principais, que na verdade são os candidatos dos bancos e das empreiteiras, está em 180 milhões de reais. Da onde vem tanto dinheiro? Né? Por que uma empresa que tem contratos com o governo, ou direto ou indiretamente, disponibiliza 500 mil, 1 milhão, 2, 5 milhões para um candidato, para uma candidatura? Será por benemerência, por caridade? Né? Nós temos que começar a refletir sobre isso. Humberto. Vamos mudar agora um pouco de assunto, vamos para falar de segurança. Eu estava lendo o seu programa de governo e está lá dito que o senhor defende o fim da polícia militar, portanto eu suponho que defenda também o fim das UPPs, né? O senhor pretende fazer o que com o efetivo da PM, que hoje tem cerca de 50 mil policiais? Perdão. Olha, quando a gente fala de fim da polícia militar, não significa desempregar ninguém. É a mudança de uma concepção de segurança pública e de polícia. Não significa não ter polícia. O
O que nós discutimos e colocamos em questão não é simplesmente a UPP. A UPP é um detalhe da política de segurança pública que tem que ser toda ela revista. É inadmissível que se façam operações de guerra em áreas densamente povoadas. Estamos vendo aí diariamente, semanalmente nos jornais, pessoas sendo baleadas dentro das suas residências. Balas atravessando portas, janelas e paredes e colhendo crianças na cama, dormindo. Será que esse custo vale a pena? Com essa política nós estamos tendo segurança? Mas que tipo de política o senhor defende? A saída das UPPs ou a implementação de um outro tipo de polícia que pudesse ir para a rua, para o asfalto e para a favela? Nós defendemos o mesmo tipo de polícia no asfalto, na zona sul, no subúrbio e na favela. Não pode ter um tratamento diferenciado. A polícia não pode dar tiro a esmo num local e no outro não. Nós não tem que dar tiro a esmo em lugar nenhum. A polícia, a segurança existe principalmente para proteger a vida. Essa é a missão principal, proteger a vida e garantir a paz, entendeu? Da população trabalhadora. Isso não está sendo feito, né? As UPPs e essas operações de guerra estão causando vítimas inocentes, né? O noticiário está coalhado nessa situação, né? Essa forma de tratamento é inadmissível, né? Até mesmo em guerras existe código de conduta, né? Existem crimes de guerra quando se ataca populações civis desarmadas, né? Existem outras formas de combater a criminalidade e a criminalidade tem que ser combatida, né? Por quê? Essa política de segurança, os próprios índices do Instituto de Segurança Pública estão demonstrando aí, índices oficiais, 40% de aumento no último semestre nos roubos a pedestres e em coletivos, né? Todos os latrocínios, mais de 30% de aumento. Ou seja, não estamos tendo segurança com essa política e a população dos subúrbios, das favelas, está sofrendo as consequências dessas operações. E voltamos a colocar, essa política tem que ser totalmente revista, né? Os últimos acontecimentos, esse secretário de segurança é o responsável por essa política, ele e o governador, né? São os responsáveis por essa política. E a toda hora ele começa a dizer aí que tem desvios de conduta. Eu faço uma pergunta aqui a você em casa, a vocês jornalistas. Será que tanto desvio de conduta, de onde vem isso? Será que não é uma orientação equivocada do comando? Mas do ponto de vista prático, como fazer para combater um narcotráfico fortemente armado na favela? Olha, o narcotráfico, ele não está só na favela. O narcotráfico é uma organização até internacional. Sim, e de negócio, né, que envolve altíssimos volumes de dinheiro. Sim, acabamos de ver essa semana um senhor preso em Brasília, lá morando numa mansão, riquíssimo, era um dos grandes fornecedores de droga aí do país, né? São essas operações que têm que ser feitas. Né? Cortar o abastecimento de drogas. Nas favelas não se produz droga, a droga vem de fora, as armas vêm de fora. Você tem meios hoje tecnológicos de investigação, tem que capacitar a polícia para fazer um cerco e impedir que essas quadrilhas sejam abastecidas e torturem a população com o seu poder armado. E as armas que lá estão hoje? Os traficantes não vão entregá-las por livre e espontânea vontade. Como fazer para resolver esse problema? Olha, tem vários meios. A polícia sabe como fazer isso. Não é atirando a esmo na população, né? Se você toma medidas, né, corretas, inclusive a segurança não pode ser feita só com policiamento. Você tem que integrar socialmente aquelas populações. Ganhar a população para o seu lado. Porque a população da favela, a maioria são trabalhadores. Eles não querem viver sob o tacão de fuzil de ninguém, nem de milícia, nem de polícia, nem de traficante, né? É um horror, né, você viver sitiado no seu bairro, no seu local de moradia. Tem que ganhar a população. Cláudia. Candidato, agora eu pergunto sobre a área da saúde. Quais são os planos do senhor para esse setor? Olha, saiu há pouco tempo uma informação do IBGE, foi divulgada aí pela imprensa, que o estado do Rio de Janeiro, que é o segundo mais rico, né, da federação, é o que menos investe em saúde. Esse dado, por si só, já é assustador. É um dado do IBGE, né? Não estou tirando aqui do bolso do colete. É um dado público do Instituto respeitado. E esse investimento, que já é baixíssimo, ele é feito de que forma? Privatizando a saúde pública, através das famigeradas OS,
né? Isso vem sendo feito aí no governo Cabral, nesses 8 anos. Vários contratos, todas essas UPAs são geridas pelas OS, hospitais públicos estão sendo geridos dessa forma. Uma UPA custa 3 milhões por mês ao Estado. A gestão de um hospital custa 19 milhões por mês. E a situação da saúde? O que nós estamos vivendo? As pessoas jogadas nas macas dos hospitais, falta de leite, demora para fazer um exame, para marcar uma consulta, né? Foi a essa situação que levou à privatização por dentro da saúde, né? Eu acho que tem que começar a tratar essas questões como prioridade. E a prioridade começa no orçamento público. Se você examinar o orçamento público, você vai ver que saúde não é prioridade. Por isso a população sofre no seu dia a dia quando busca um atendimento. O senhor cita a questão de controlar, que o Estado controle todas essas áreas prioritárias, saúde, educação, segurança. Agora, em relação a algumas questões, não seriam ingerência do governo estadual. Por exemplo, o narcotráfico, o senhor citou, né? As fronteiras e tudo mais. Como é que o senhor, como governador do Estado, faria para lidar com isso? Olha, o governo do Estado tem que assumir a sua responsabilidade, né? E fazer gestões, né, junto com os outros governadores do entorno e com o governo federal, para que a questão seja resolvida. E um partido isso comunista teria um diálogo? Isso é um clamor popular, né? Nós temos que chamar a população, a representação da sociedade, para ir nessa linha de ação, para resolver o problema. Esse diálogo seria fácil, um partido comunista com os outros partidos vistos como de direita? Olha, a partir do momento que a população se mobilize, né, eu acho que fica fácil, sim. O senhor falou dessa questão das OS aí, um dos argumentos para se aprovar na época as OS era que o Estado ficaria livre para fazer maiores investimentos, porque terceirizaria não a saúde, terceirizaria alguns serviços como limpeza, alimentação. Nas UPAs acabou que tem algumas distorções e tal, mas o senhor acha que também esses outros setores não poderiam ser terceirizados, teria que ser todos teriam que ser funcionários públicos, tudo controlado pelo Estado? Candidato, antes do senhor responder, Humberto, peço que na próxima, depois do intervalo, se refaça essa pergunta, porque nós vamos ter que fazer uma pausa rápida, interromper essa sabatina, lembrando que logo após o SBT Eleições tem o SBT Rio e a Isabelle Benito fala sobre as principais notícias do dia. Oi, Isabelle. Olá, Liane, bom dia a todos. Hoje no SBT Rio você vai ver PM morto no Morro da Coroa, estava há apenas 2 anos na corporação. E tem mais, um vídeo exclusivo do SBT Rio mostra essa imagem impressionante. Veja, um ataque ao PP da Providência. Bandidos jogam uma bomba contra um policial quando ele instalava uma câmera escondida para monitorar traficantes. E mais, um suspeito morreu e outro ficou ferido durante uma perseguição policial em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Os criminosos acabaram colidindo com um carro após 2 deles serem baleados. E ele não se cansa. O ex-goleiro Bruno agora quer negar a paternidade de Bruninho, filho que teve com Elisa Samúdio. Bruno cumpre pena de 22 anos por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado de Elisa Samúdio e faz parte da estratégia de defesa do réu agora negar a paternidade. E tem ainda, briga de PM na rua termina em morte. Mônica Chagas. A confusão teria vindo aqui pra fora, bem em frente ao bar onde os 2 policiais estavam. Eles trocaram tiros e o subtenente Antônio João de Brito, de 51 anos, que era lotado no batalhão de Rocha Miranda, morreu exatamente neste local. As câmeras de segurança do estabelecimento podem ajudar agora nas investigações da polícia. E você vai ver uma história muito bacana. Motorista honesto. Passageira perde carteira dentro de ônibus e o motorista encontra e faz de tudo para devolver a dona. Detalhe, dentro tinha mais de R$1.000 em dinheiro. Se ela aparecesse, eu devolveria ela. Se ela não aparecesse, eu ia depositar de volta o dinheiro na conta que estava ali no cartão. Pelo menos, quando ela fosse no banco, ela ia ver que a mesma importância que ela perdeu tinha sido novamente depositado. Se todo político fosse igual a esse cara, hein? Continuamos agora a sabatina com Ney Nunes, do PCB, candidato ao governo do Rio de Janeiro. Humberto estava fazendo uma pergunta quando nós interrompemos, por favor, refaça. A pergunta era sobre saúde, mas eu vou ampliar, porque eu acho que sim, abrange os demais segmentos do Estado.
Na verdade, o senhor fala também dessa coisa da estatização e tal. Mas se todos fossem transformados em servidores públicos, não haveria dinheiro suficiente para o Estado para fazer investimento. Todo o dinheiro do orçamento seria para pagar a folha de pagamento. Isso aí não engessa muito, não é um pouco fora de época? Veja você, será que é fora de moda, de época, a gente garantir para a população um serviço de saúde de qualidade? Não, não é isso. Na Europa, né, tem vários países capitalistas, né, e que tem a saúde pública integral pública. Né? Um dos exemplos mais citados é a Inglaterra, né, e tem outros. Né? Mas aqui, como eu já disse anteriormente, nos anos 90, se aplicou esse golpe. Né? Vamos privatizar para investir em saúde, educação. Acho que vocês são jovens, mas devem ter lido alguma coisa sobre isso. Você que está em casa, né, deve lembrar, né, nos anos 90, há mais de 20 anos, a conversa foi essa. Vamos privatizar para investir nos setores prioritários. Agora, qual é a conversa? Vamos terceirizar. Não satisfeitos, né, em ter privatizado as grandes empresas, né, dos serviços essenciais, agora terceirizam os hospitais públicos, os serviços de saúde. Eu queria saber se essas empresas que assumem esses hospitais, se estão investindo na qualificação desses funcionários. Né? Como é que é a rotatividade desses funcionários? Né? Isso é um absurdo, a gente tem que investir, o Estado, o governo tem que assumir a sua responsabilidade. Saúde, educação, serviços essenciais são responsabilidade do Estado. Não pode ser terceirizado, não pode ser objeto da ganância dos empresários. Isso já mostrou que não dá resultado. Nós estamos vendo isso na prática, a população se depara com isso todo dia. Mas se o senhor vier a romper os contratos no dia 1º de janeiro, no dia 1º de fevereiro, como é que vai pagar as contas? De onde vai tirar o orçamento para pagar a conta dos funcionários, por exemplo, das UPAs, os policiais militares e os servidores públicos de uma forma geral? A lei orçamentária é aprovada com antecedência. Eu não vou instalar o caos no Estado, isso aí não existe. Né? Isso é uma transição. Né? Nós temos responsabilidade. O Partido Comunista Brasileiro é responsável, esse candidato aqui é responsável. Né? O caos está sendo instalado por esses governantes. Nós não somos os mensageiros do caos. Nós pretendemos criar uma nova organização, um governo de transição, né, rumo a essas necessidades da população. E a nossa proposta é recuperar as empresas que foram privatizadas, assumir a responsabilidade na saúde, na educação, no transporte público, né, para dar conta dessas demandas que a população tanto reclama. Não seria, então, uma ruptura imediata para o cidadão também não ficar assustado, não poder saber que no dia 2 de janeiro pode ir a uma UPA, se tiver com filho com dor de cabeça, que vai ter um médico lá para tratar. Se tiver um médico na UPA também. Mas isso é óbvio, com certeza. A continuidade dos serviços, ela é essencial. O que vamos mudar é a política geral. Né? Mas isso aí não se faz de um dia para o outro. Né? A gente tem que tomar pé da situação para começar a encaminhar as mudanças junto com a população. Quais são as primeiras medidas, candidato, que o senhor pretende tomar, então, se eleito? As primeiras medidas prioritárias. Bom, são com relação a essas questões que vocês já levantaram aí. Segurança pública. Né? A primeira medida é com relação à segurança. Parar essa matança. Mudar o método de atuação da polícia. Né? Mudar a orientação. Né? Mudar a orientação, né? ou retirar as UPPs das comunidades? A UPP, ela tem que acabar. A UPP não está servindo a segurança. Eu não sei por que esse negócio com o UPP... Não, a UPP é um detalhe da política de segurança que não deu certo. Está aí os casos de pessoas desaparecidas, pessoas agredidas, né? Pessoas estupradas, né? Tem uma série de problemas. Mas é um detalhe da política de segurança. E nós não vamos acabar com a polícia. É substituir essa orientação policial. É policiamento comunitário, né? Submetido ao controle da população, né? Para que se tenha uma fiscalização sobre isso. Uma substituição dos comandos. Que não se tenha o abuso de autoridade, né? Que haja controle. O senhor propõe uma substituição dos comandos, dos batalhões? Sim, nós vamos trabalhar primeiro no sentido de ter uma polícia desmilitarizada. Né? Não falta polícia no Rio de Janeiro. Né? Se você somar o contingente da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Guarda Municipal da capital, é 70 mil homens. Né?
Daqui a pouco nós não vamos ter mais médicos, mais professores, mais garis limpando a rua, porque é mais polícia. Isso não resolve, né? O que nós temos que resolver é o grande fosso social desse país, que nos tornou um dos países mais violentos do mundo. Não é um problema só do Rio de Janeiro. São mais de 50 mil homicídios por ano. Esse número é superior a muitos países em guerra. É uma situação calamitosa, a situação de segurança e de violência em nosso país, em particular no Rio de Janeiro. O senhor acha que essa pecha de violenta e tal, que a polícia adquiriu nos últimos anos, isso é fruto da corporação, dos praças que estão ali, ou isso segue uma lógica dos comandos? Eu acho que tem dois problemas. Eu não vejo por que polícia ser militar. Isso vem de uma tradição autoritária, né? Desde antes do golpe de 64, que se aprofundou no golpe, com a nomeação de militares para comandar a polícia militar. A polícia deve ser civil, deve estar integrada ao serviço público civil, né? E outro ponto é a orientação, né? Se uma polícia tem a orientação repressiva simplesmente, né? Se ela não tem orientação como norte, proteger a vida, garantir a paz, né? Ela atua dessa forma como está atuando aí. Da forma repressiva, violenta, atirando primeiro para perguntar depois, né? Os casos se multiplicam. Porque muita gente, até a própria imprensa, questiona a formação do policial militar, né? Do cara que está na linha de frente, do cabo, do soldado, do sargento. Mas pouco se questiona a formação do oficial que dá a ordem. O senhor mudaria alguma coisa nesse sentido? Com certeza. Como eu disse a você, temos que mudar a orientação geral, a responsabilidade do comando. O governador e o secretário de segurança não podem ficar jogando a culpa nos praças e simplesmente nos oficiais, né? Foi desvio de conduta. Todo dia desvio de conduta? Será possível? O senhor citou a violência. Vamos falar sobre manifestações de rua que ao longo do ano tiveram episódios de violência. Aqui o senhor acredita isso e alguns partidos de esquerda estiveram presentes nessas manifestações? Episódios de violência nas manifestações? Olha, aí a gente tem que recapitular um pouco, né? O primeiro episódio de violência, se não me falha a memória, foi em São Paulo, né? Quando da manifestação pela redução das tarifas de ônibus, houve uma grande repressão policial contra aquela manifestação. A partir dali se criou uma indignação muito grande e nós vimos aquelas grandes manifestações de junho de 2013. Dali partiu a violência, né? Agora, quando se juntam multidões, né, você não tem um controle absoluto, né? Pode ter alguns grupos ou outros isolados que pratiquem atos violentos, né? Eu acho que a gente concorda nesse tema. Eu acho que o cidadão fluminense que foi às ruas do Rio de Janeiro em junho do ano passado, quando mais de 1 milhão de pessoas foi a Presidente Vargas, foi também imbuído desse sentimento de indignação com o que aconteceu em São Paulo. As mobilizações no Rio foram de uma grandeza jamais vista, mas logo depois essa mobilização se esvaiu, se enfraqueceu. Isso coincidiu também com a violência praticada pelos manifestantes. A violência policial, a gente sabe que existiu, a imprensa mostrou, todo mundo teve acesso, e isso causou uma indignação. Mas a violência que partiu dos manifestantes causou uma desmobilização da população. Eu queria saber como o senhor avalia essa questão, que acho que foi um pouco disso que a Eliane perguntou, e se o senhor concorda também que a repressão policial tem que ser respondida com violência na manifestação, se isso vai levar o país, a nossa sociedade, a avançar o processo político. A sua pergunta tocou num ponto fundamental. Eu acho que nós não podemos cair em generalizações fáceis, né? Tanto para um lado como para o outro, né? A polícia comete excessos, eu disse anteriormente, principalmente por uma orientação equivocada do seu comando, né? Os policiais militares são recrutados na nossa classe, né? Eu conheço policiais. Policiais, a maioria deles são filhos da classe trabalhadora. Eles têm esposas professoras, filhos bancários e etc, né? Então, não podemos generalizar as coisas. Assim como não podemos generalizar para o lado dos manifestantes. Você, na sua pergunta, colocou a violência dos manifestantes. A violência de alguns grupos de manifestantes, né? Então, temos que situar. Nós, do Partido Comunista Brasileiro, acreditamos que as mudanças políticas
não são fruto de pequenos grupos isolados. Né? Nós apostamos nas mudanças com a organização da classe trabalhadora, das forças populares, né? Fazendo política, avançando na sua consciência, assumindo o seu papel, né? De protagonista, de direção da luta política. Né? Nós não fazemos movimentos isolados. Né? Se ocorreram, não são da nossa responsabilidade. Né? Agora, é preciso dizer também que houve um absurdo excesso repressivo contra muitos ativistas. Isso aí foi reconhecido pela própria OAB, né? com gente tendo, alguns setores aí policiais tentando forjar provas. Isso aí foi comprovado, inclusive, pela imprensa, sim, em São Paulo e no Rio. Né? Prisões desnecessárias de muitas pessoas que poderiam estar sendo investigadas em liberdade. Né? Houve um assodamento repressivo. Né? É o que nós vivemos hoje. Eu acho que, como aquele consenso anterior, diante de 2013, foi quebrado, agora parece que as forças políticas, o poder econômico e as forças políticas que dominam o Estado brasileiro estão investindo na repressão, no peso repressivo. Né? Há um avanço aí dessa política repressiva. O senhor considera que os presos, por exemplo, aqueles 21 que recentemente foram liberados, vão responder ao processo em liberdade, não vão poder participar mais de manifestações até o julgamento do processo e vão ter que permanecer no país. O senhor considera a prisão deles injusta? E aqueles 2 que continuam presos pela morte do Santiago Andrade, cinegrafista da TV Bandeirantes? Olha só, o que eu falei aqui foi a questão de se forjarem provas da atitude da polícia. Né? Se a prisão é justa ou não justa, eu não sou juiz aqui para julgar ninguém. Eu acho que tem que haver uma investigação isenta e garantir o direito de defesa dessas pessoas. Né? Essas pessoas não podem ser encarceradas sem ter culpa provada. Né? Isso aí é arbitrário. Né? Juristas, OAB, todos já se manifestaram com relação a isso. Né? Quanto à morte de jornalistas, nós somos contra qualquer tipo de violência, contra qualquer tipo de profissional. Né? Um jornalista está lá cobrindo uma manifestação, ele está cumprindo a sua tarefa. É um absurdo você chegar lá e agredir. Né? Eu acho que você tem que se manifestar politicamente. Né? Não tem por que agredir jornalista nem ninguém. Humberto. Vamos falar um pouco de transporte. O senhor tocou novamente no ponto da estatização dos transportes e tal. Queria lembrar que já foi tentado, no governo Brizola, se estatizou. Algumas empresas de ônibus foram estatizadas. 16 empresas foram reunidas na CTC. E não deu certo. O governo seguinte, foi o Manuel Franco, entrou e acabou com tudo. Tinha muita reclamação, inclusive, de usuário, passageiro reclamando que o serviço deixava a desejar. Por que no seu governo funcionaria dessa vez? Veja você. Você mesmo falou, não deu certo porque o governo seguinte retrocedeu. Sim, mas a alegação é porque retrocedeu porque não funcionou no governo anterior. Não funcionou, a população reclamava? E hoje a população reclama? Ou a população... Você de casa, você está satisfeito com o serviço de transporte no Rio de Janeiro? Eu pergunto. Vamos fazer uma reflexão. Né? Hoje, na região metropolitana do Rio de Janeiro, se leva, em média, 3 a 4 horas para ir e vir ao trabalho. Com uma tarifa altíssima. Isso está dando certo? É isso? É esse transporte que a gente quer? O problema é que o modelo rodoviarista, implantado em nosso país, lá nos anos 50, para servir a interesses econômicos, às multinacionais, nos trouxe grandes prejuízos. E nós estamos pagando por ele até hoje. Porque é de conhecimento público dos especialistas que o transporte mais eficiente, mais barato, menos poluente e mais seguro é sobre trilhos, em termos de transporte de massa. Isso é reconhecido mundialmente. Né? Os grandes países têm malhas de trem, de metrô, de VLT, investem nisso. E aqui, nós estamos com as nossas cidades entupidas de carro, as pessoas presas em engarrafamentos monstros, perdendo tempo da sua vida e pagando caro por isso. Esse modelo não deu certo. Cláudia? Então, em qual modelo o senhor investiria? Qual seria o investimento do senhor, então, nessa área? Olha, na área de transportes, com certeza, é ampliar a malha ferroviária de metrô e VLT. Soluções técnicas, gente capacitada, né, capacidade de produzir, nós temos. Né? O problema é o bloqueio daqueles que lucram com essa situação do transporte.
né? Nós temos aqui uma linha única do metrô, praticamente. O VLT, agora vamos fazer um VLTzinho ali no centro da cidade, quando a população do subúrbio precisa do VLT em larga escala. A nossa malha ferroviária vem encolhendo, né? Essa é a grande saída do transporte, é investir em transporte público sobre trilhos e aquaviário também, no caso do Rio de Janeiro, recuperar as barcas e ampliar as linhas de barcas. Nós temos esse imenso espelho d'água aí da Baía de Guanabara, que pode interligar vários municípios do Grande Rio, né, e não é utilizado. Só esclarecendo então alguns pontos, a sua proposta seria acabar com as concessões para que o Estado tomasse conta desses transportes, e o senhor citou o alto preço, né, o custo das passagens para as pessoas. E como é que ficaria isso? O senhor propõe passe livre, por exemplo? Olha, nós acreditamos que se o Estado assumir a sua responsabilidade, lembrando que essas empresas todas eram empresas públicas, antes dos anos 90, barcas, trem, metrô, a gente pode reduzir custos, né, e chegar até mesmo a tarifa zero. Hoje tem alguns setores aí defendendo tarifa zero, dando subsídio para os empresários. Isso é um absurdo. É transferir dinheiro público para os empresários e eles vão continuar cobrando caro por um serviço público, né, de péssima qualidade, né? Tá certo, candidato. A gente vai ter que ir para mais um break. Vamos saber então quais são as principais notícias do SBT Rio, que vai começar logo depois do SBT Eleições. Isabelle Benito, é com você. Olá, Liane, a gente continua aqui na produção do SBT Rio e logo mais você vai saber quem é o PM que estava apenas 2 anos na corporação e morreu no Morro da Coroa. E ainda um vídeo exclusivo do SBT Rio mostra esta imagem impressionante. Veja, um policial teria sido atingido por um tiro quando instalava uma câmera escondida para monitorar traficantes no alto do morro. E mais, um suspeito morreu e outro ficou ferido durante uma perseguição policial em São João de Meriti, na Baixada Fluminense. Rafael Paiva. Os criminosos acabaram colidindo com um carro após 2 deles serem baleados. E ainda, o ex-goleiro Bruno, e agora detento, tenta negar a paternidade de Bruninho, filho que teve com Elisa Samúdio. Segundo a defesa, é uma estratégia. Lembrando que ele já cumpre pena de 22 anos por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. E tem mais, briga de PM na rua termina em morte. Mônica Chagas. A confusão teria vindo aqui para fora, bem em frente ao bar onde os 2 policiais estavam. Eles trocaram tiros e o subtenente Antônio João de Brito, de 51 anos, que era lotado no batalhão de Rocha Miranda, morreu exatamente neste local. As câmeras de segurança do estabelecimento podem ajudar agora nas investigações da polícia. E uma história bem bacana de contar. Um motorista honesto devolveu a carteira de uma passageira com mais de R$1.000 em dinheiro dentro. Ele fez de tudo para devolver a dona, viu? Veja o que ele diz. Se ela aparecesse, eu devolveria ela. Se ela não aparecesse, eu ia depositar de volta o dinheiro na conta que estava ali no cartão. Pelo menos, quando ela fosse no banco, ela ia ver que a mesma importância que ela perdeu tinha sido novamente depositado. E continuamos aqui essa conversa com Ney Nunes, do PCB, candidato ao governo do Rio. A Cláudia Freitas, do Jornal do Brasil, vai falar com a gente. Por favor, Cláudia. Vou abordar uma questão mais polêmica agora. O Rio de Janeiro vive um momento de uma epidemia, digamos assim, de usuários de crack. Eu gostaria de saber qual a opinião do candidato com relação à legalização das drogas no Estado. Olha, esse é um tema realmente polêmico, né, que gera muitas dúvidas na população. Nós temos que reconhecer primeiro que essa política de guerra às drogas, que tem uma matriz lá norte-americana, né, foi uma política decidida lá nos Estados Unidos, ela não deu resultado. Esses últimos 30 anos aí, a produção de drogas e o consumo só aumentaram. E a violência e a corrupção em torno das drogas é o que nós conhecemos. Então isso não deu certo. Em muitos países está se caminhando no sentido de liberar e controlar as drogas, né? Nós, do PCB, entendemos que esse pode ser um caminho, né?
para que haja um controle, né, e que não se permita o que está acontecendo hoje, que é o consumo praticamente liberado de drogas. As pessoas estão aí consumindo crack à luz do dia em qualquer lugar, destruindo as suas vidas, né? São centenas, milhares de jovens que estão sendo destruídos pelo consumo do crack. E como seria esse controle? Olha, seria um programa, né? Eu acho que tem que ser um programa de controle público da produção e da distribuição sob controle médico, né? Eu acho que não pode, obviamente não pode ser uma coisa indiscriminada, né? Hoje nós temos vários tipos de drogas legalizadas que são vendidos nas farmácias, em todos os lugares, né? Efetivamente tem que ter um controle público. Mas em nível estadual, o que nós temos convicção é o que está sendo feito até hoje, né, é um fracasso total, né? A política antidrogas é um fracasso em todos os sentidos. Mas nacionalmente, desculpe, complementando só sua pergunta, nacionalmente há uma proibição por conta da legislação. Em nível estadual seria possível, já que há essa discussão no Brasil inteiro? Obviamente isso aí vai ser tratado a nível estadual e nacional. Cabe ao governo do estado externar a sua opinião, né? E discutir com a sociedade qual é a alternativa a essa situação atual. Teria algum centro de controle estadual do estado? Algum local? Veja você, além da política antidrogas ser um equívoco completo, hoje não tem nem tratamento para os usuários, né? O orçamento público se reserva 0,0% para esse tipo de despesa, né? E a gente está com famílias aí sofrendo, né? Vendo seus filhos, né, nessa situação e sem ter como tratá-los. Caio? Bom, eu acho que faltou a gente falar um pouco sobre educação. A gente falou aqui sobre o governador Leonel Brizola, que há 30 anos iniciou aqui no Rio um processo de criação dos CIEP, Escola de Tempo Integral, onde a criança chegava de manhã cedo, estudava até a tarde, fazia as refeições, voltava para casa de banho tomado, assistência médica e odontológica. Eu queria saber se o senhor retomaria esse programa dos CIEPs e que o senhor falasse um pouco dos seus projetos para a área de educação. Olha, nós defendemos a educação integral. O CIEP caminhava para isso, mas eu acho que ainda era parcial, né? Mas o caminho é esse. Educação tem que ser prioridade, né? A educação integral, ela pode atrair novamente a juventude para as escolas. Nós temos conhecimento que a evasão escolar é altíssima no Brasil e no Rio de Janeiro, né? Mais de 50% dos jovens estão fora da escola, jovens entre 14 e 24 anos, estão fora da escola hoje em nosso país. Isso é gravíssimo, né? Aqui no estado do Rio de Janeiro, o número de matrículas nos últimos 6 anos caiu mais de 30%, a população cresceu e as matrículas caíram. E a rede privada vem crescendo, né? Ou seja, a queda de qualidade no ensino está levando as pessoas, mesmo sacrificando o seu já apertado orçamento, a procurar alternativa na escola particular. É mais uma vez o Estado não assumindo a sua responsabilidade. É preciso investir pesado na educação, na valorização do profissional de educação. Um professor do Estado hoje inicia sua carreira ganhando R$ 1.100. Entendeu? E quando os professores se organizam para levantar suas reivindicações salariais, por melhorias nas condições de trabalho, o governo não negocia, vira as costas, e se eles são obrigados a fazer greve e depois são reprimidos, né? Isso é uma situação inadmissível. O investimento em educação começa com a valorização do profissional de educação. Candidato, eu peço por gentileza que o senhor fale agora suas considerações finais. Nós temos 1 minuto para encerrar. Só 1 minuto? Só 1 minuto. Vida. Como o tempo é curto, eu vou lembrar a vocês de casa as eleições para governador de 1982. Ainda no ocaso da ditadura militar. Naquele período, os debates na televisão, todos os candidatos puderam participar. Todos. Hoje, que em tese nós viríamos num regime mais democrático, entre aspas, só alguns podem participar. Candidatos são vetados.
de participar dos debates da TV. Naquela ocasião, o Leonel Brizola, que você citou, tinha 1% nas pesquisas, ou 2%. E através dos debates, ele conseguiu virar a eleição e se elegeu governador. Então nós temos que estar atentos a isso, né? Os candidatos que nos são impostos, né, que estão todos os dias na rede de TV, nos jornais, nesses debates, esses 4 candidatos, todos eles, há mais de 20 anos, participam dos governos. Ora juntos, ora separados, ora numa legenda, ora em outra, né? O Garotinho agora fala mal do Crivella, já esteve junto com o Crivella. Fala mal do Cabral, o Cabral apoiou o Cabral para governador. Pezão, junto com o Cabral. Lindbergh ataca o governo do PMDB. O PT esteve 7 anos participando do governo do PMDB. Ainda está participando na prefeitura. Ou seja, é o mesmo bloco, representam a mesma política e vão governar servindo aqueles que financiaram suas campanhas. Muito obrigada, candidato. Muito obrigada aos colegas também. E o SBT Rio Eleições de hoje fica por aqui. Amanhã tem mais às 11 horas. Fique